Todo mundo sabe que opinião política, religião e time de futebol, cada um tem a sua, cada um tem o seu, então por isso eu não gosto muito de conversar a respeito desses assuntos, não gosto. Me sinto entristecido, às vezes até chateado, mas para não criar nenhum desconforto para mim ou para algum amigo, eu prefiro não falar a respeito desses assuntos. Mas hoje eu achei importante falar a respeito de religiosidade e espiritualidade. Porque todo mundo na vida, em algum momento, sente a necessidade, né, se vê compelido a buscar por um milagre, a buscar pela solução de algum problema, seja de relacionamento, seja relacionado à saúde, seja de dinheiro. Na hora que o desespero bate, nada mais justo, nada mais honesto, nada mais válido do que um ato de fé e buscar aquilo que a gente acredita que possa trazer algum resultado, né? E algum tempo atrás, conversando com um amigo, um bom amigo, né, ele me contou a respeito de uma experiência muito triste, muito triste. Ele me falou a respeito do que ele chamou de sacrifício, né? Um sacrifício que ele havia realizado. E não era um sacrifício simbólico, em hipótese nenhuma. Era um sacrifício real. No momento em que a esposa saiu para trabalhar pela manhã, né? Ela trabalhava como vendedora em uma loja, ele, como ele mesmo disse, sacrificou tudo que ele tinha em casa. Camas, guarda-roupas, pias, geladeira, televisão, botijão de gás, chuveiro, tudo que havia dentro de casa. Ele vendeu para uma loja pequena de móveis usados e eletrodomésticos usados. E ele tinha tanta certeza que aquela atitude de fé reverteria em benefícios, especificamente na área financeira, que ele tomou aquela atitude, né? E sem duvidar em momento algum, chamou o profissional que comprava os móveis, os eletrodomésticos e se desfez. No momento em que a esposa voltou para casa, se deparou com aquela situação, né? Entendendo a atitude do marido e respeitando, esperou alguns dias até que foi procurar por ajuda. E um grupo de pessoas muito queridas, muito legais, se mobilizaram para trazer de volta, para remobiliar e trazer as coisas de volta para dentro da casa daquele amigo. Foi muito triste, foi muito chato e infelizmente a gente participou disso, a gente assistiu essa situação acontecendo. Pois bem, eu fico indignado, isso eu falo, é minha opinião, quando eu converso com qualquer pessoa que se denomina autoridade espiritual, vamos chamar de autoridade institucional, né? Ou do presidente de uma determinada associação, um grupo de pessoas, né? Que sempre diz assim, olha, fulano, para a tua vida começar a caminhar, para a tua vida começar a dar certo, não dizendo para mim, ou em geral, né? Você tem que mudar algumas coisas, né? Se a pessoa não é casada no papel, precisa casar no papel. Se a pessoa rouba, deixa de roubar. Se a pessoa dirige sem documento, passar a dirigir com documento. E as pessoas vão colocando, né? Se a pessoa fuma, deixar de fumar. Se a pessoa bebe, deixar de beber. Que progressivamente a vida dela vai melhorar. Com certeza, né? Se você bebe e para de beber, tua vida vai melhorar. Se você fuma e para de fumar, tua vida vai melhorar, né? Se você deve e para de gastar, tua vida vai melhorar. Independente de qualquer intervenção divina a teu favor. Mas o que mais me deixa preocupado é que essas pessoas às vezes falam em nome da divindade.
Essas pessoas às vezes falam em nome da espiritualidade, como se alguma coisa tivesse a ver com ela. E eu fico pensando que às vezes a gente vê um templo bonito, né? O que as pessoas chamam por aí de igreja, onde as pessoas da associação frequentam, né? As associações em geral, né? Qualquer associação religiosa, né? Que não seja dentro da casa das pessoas. E as pessoas vão, como gostam de chamar, servir a Deus, né? Daí você pergunta, mas o que é servir a Deus? Ah, servir a Deus é dançar dentro da reunião daquela instituição. Servir a Deus é cantar na reunião daquela instituição. Mas deixa a instituição de lado. Pensa nas pessoas, na vida, no seu dia a dia. Qual é a relação que essas pessoas têm com o divino? Mas vamos voltar para a questão central. Pensa lá na figura, né, na pessoa do Jesus da Bíblia. Quando ele encontra o cego Bartimeu e cura, né, ele diz, olha, fulano, primeiro você precisa organizar a sua vida. Primeiro você precisa passar a ser um dizimista fiel. Você precisa ofertar na minha causa. Você precisa ofertar na minha obra. Você precisa dar as coisas que você tem para mim. Né? E aí você vai ser curado. Não, não. O cara gritou desesperado, procurou ajuda, gritou desesperado e saiu de lá 100% recuperado. Tá? Vamos pensar uma outra situação. Aquele rapaz que estava deitado na cama, na fonte, né? Na fonte, acho que na fonte de Betesda, seria isso? Não sei, acho que sim. 28 anos, é isso, né? Ele nem conhecia Jesus naquela situação, né? Eu acho que é. No tanque de Betesda, acho que é isso. Quando Jesus chega, pergunta para ele, se dirige a ele, fala, você quer ser curado? Quero, beleza, sai dali curado. Né? Você às vezes até ouve um vai e não peque mais para que a tua situação não piore. Mas ele não fazia nenhuma exigência para que essas pessoas se recuperassem. Nenhuma exigência. Né? Vamos pensar no centurião romano que procura por Jesus para curar aquela pessoa que está em casa enferma. Jesus dá aquele discurso primeiro, olha, muda a tua vida, se organiza, até depois, né, de dar a palavra para o sujeito, garantir a cura da pessoa que estava em casa, ele até pode dizer depois, olha, não peca mais, se organiza, ajeita a tua vida. Mas em momento nenhum, a figura da divindade se nega a atender o pedido de ninguém. Em momento nenhum, ela exige qualquer coisa para que o milagre acontecesse. E a gente ouve muito isso nessas instituições. Poxa, só vem buscar o milagre. Às vezes Deus não te dá o milagre porque você pode virar as costas e ir embora. Tudo baboseira, tudo mentira. Quando essas pessoas procuravam por Jesus, essas pessoas eram curadas. Quando esses doentes estavam na rua, deitados, a sombra dos apóstolos era suficiente para curar essas pessoas. Um pedacinho de pano da roupa do sujeito era suficiente para curar essas pessoas. Você não encontra em nenhum momento Jesus discursando com o sujeito, faça isso, faça aquilo. Uma determinada situação em que um jovem procura por Jesus e diz assim, olha o que eu preciso para ter a vida eterna. Aí Jesus diz, olha, venda tudo que você tem e dê aos pobres tudo. Não separe 10% para a minha obra. Venda tudo o que você tem e dê para os pobres. Aí você pode me seguir. E surpreendentemente, nesse caso, ele não quis. O sujeito não aceitou. Tá? Vamos pensar naquele sujeito que estava na Porta Formosa. Né? Acho que na Porta do Templo, alguma coisa assim. O rapaz estava pedindo dinheiro. Ele não estava dando dinheiro para ninguém. O que os apóstolos disseram para ele? Olha, ouro e prata a gente não tem, mas aquilo que a gente tem, a gente te dá. Levanta e anda. É importante a gente começar a pensar o que é que a gente aprende com essas associações, que muitas vezes algumas pessoas chamam de igrejas,
E me parece que não tem uma relação. São clubes, né? Clubes associativos das pessoas. E até, né, clubes de aconselhamento vão procurar lá os seus pastores para ter uma orientação e para mudar de vida, o que é muito positivo, o que é muito bom. Mas será que isso tem relação com o divino? Será que isso tem relação com a divindade? Será que Deus está preocupado de alguma maneira com aquilo que você faz e deixa de fazer? Lembre o que diz em Isaías, que a nossa maior justiça para ele é um trapo de imundície. O que é trapo de imundície? Se você for buscar uma informação, você vai descobrir o que é. É um trapo de imundície usado. Tá? Então é importante, às vezes, levar em consideração aquilo que você tem feito, aquilo no que você tem investido as suas energias. Se você quer mudar de vida, mude. Ok, perfeito. Bom para você. Para de beber, para de fumar, frequenta a tua associação religiosa, faça a tua oração, etc. Mas lembre que aquele Jesus da Bíblia não fez exigências nenhumas para que essas pessoas pudessem receber as suas bênçãos. Pode ser que eu esteja enganado, mas vale a pena a gente pensar. Antes de se sacrificar, antes de oferecer um novo sacrifício imperfeito, para tentar substituir aquele sacrifício que já é perfeito. Lembre de Davi. O cara era um adúltero. O cara era um assassino. E mesmo assim, Deus se agradava do coração do cara. Não é verdade? Quanta gente, olha Paulo, matador de cristão. Estava andando lá em cima do seu cavalo, foi derrubado por Jesus em pessoa, foi buscado pela mão. Essas transformações acontecem, pelo menos ao que me parece, dentro da Bíblia, pelo desejo dele e não pela nossa vontade ou pela nossa interferência. Lembre sempre, qualquer esforço para ele é trapo de imundícia.